Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso culto online, hoje especial, culto de Páscoa. Vamos celebrar juntos a morte e ressurreição de Jesus em nosso favor e para a nossa salvação. Mas antes vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para tudo que vamos fazer aqui. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de, como igreja, nos reunirmos, ainda que cada um em sua casa, mas juntos, para celebrarmos a morte e ressurreição do Senhor, a Páscoa. Pedimos que o Senhor nos visite cada casa, deixe, Senhor, da Tua bênção, da Tua graça em cada lar, e que tudo que viermos a fazer hoje, como igreja, em culto, seja dirigido pelo Teu Espírito, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
de Deus diz que em tudo dá graça. E eu dou graça ao Senhor que mesmo dentro dessa situação podemos estar juntos, conectados, cultuando o Senhor. Agora vamos para os nossos avisos. Primeiro, todas as quartas-feiras, às 19h30, temos nosso culto online. Culto de oração. Tem sido uma bênção. Venha e comprove você também. O endereço está passando até lá abaixo. Segundo aviso, embora não estejamos por hora realizando culto presenciais, as atividades e compromisso da nossa igreja continua. Por isso incentiva cada membro para continuar fiel nos seus dízimos e ofertas, e assim obedecer a esta ordenança do Senhor. Embora o dízimo seja um compromisso assumido pelos membros, é uma contribuição voluntária, que pode ser feita via internet. E quem deseja fazê-la, entre em contato conosco. Gostaria de deixar para a igreja um versículo bíblico, que está lá em Salmo 62:8, que diz assim a palavra do Senhor: confie sempre em Deus, meu povo. Abre o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Vamos orar? Querido Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que sentiu no coração de continuar fiel no seu dízimo ou em suas ofertas, Senhor. Senhor, derrama sobre eles uma bênção, Senhor. E eu também te peço, Pai, por aqueles que não puderam contribuir por falta de trabalho, Pai. Pai, derrama sobre eles uma bênção especial, Pai. Agora, Pai, também eu quero te pedir pelo o pastor que vai trazer tua palavra. Pai, eu te peço em concordância com meus irmãos, Senhor, e te agradeço que mesmo no meio desta crise podemos te buscar e te achar. Podemos cultuar a ti. Pedimos que tu derrames uma unção sobre o teu servo, o pastor Ricardo, que possa usar sua boca para falar aos nossos corações e que o mesmo Espírito possa abrir as nossas mentes e nos dar discernimento, Pai, para que assim possamos falar da tua palavra com ousadia, Senhor, no dia a dia, e possamos ganhar vida para ti, Senhor, porque foi para isso que nós nascemos, para glorificar e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde! Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais do verdadeiro significado da Páscoa. Vamos junto? O que Jesus vai fazer neste mundo? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para que fôssemos libertos de nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para que pudéssemos ser livres do pecado. Com que fomos livres dos nossos pecados? Não foi com prato nem ouro, mas com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque Deus deixou ser o seu Filho crucificado Para unir e purificar para si um povo especial e sonhoso de boas obras. Jesus foi crucificado e morto. Onde é que ele está? Ele está vivo no meio de nós. Ele ressurgiu dentre os mortos e disse: envio-vos a promessa do meu Pai. Fiquem aqui até que sejam revestidos do poder do alto. Se com nossos lábios conversamos o nome de Jesus, seremos salvos e Ele passará a morar dentro de nós. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Aleluia! Eu sei. Feliz Páscoa, gente! Feliz Páscoa! Foi
você abrir a sua Bíblia agora em Lucas, capítulo de número 23, nós vamos ler a partir do versículo de número 39. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do 39. E diz assim, Lucas 23, 39. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dentre as muitas narrativas que compõem a história da paixão, esta é certamente uma das que mais me tocam. A narrativa, a história do ladrão da cruz, ou vulgo ladrão da cruz, porque o texto mesmo não afirma que necessariamente era um ladrão, apenas diz que se tratava de um criminoso, de um malfeitor. E você sabe que já muito foi dito a respeito desse texto, alguém já observou que se trata do cumprimento de uma profecia de Isaías, capítulo de número 53, versículo 12, que afirmava que o Messias seria contado entre os transgressores. Um outro já notou a respeito da solidão de Jesus. Ele não estava crucificado, tendo um discípulo à sua direita e outro discípulo à sua esquerda, mas dois criminosos. Parece que alguns dos seus discípulos estavam dispostos a estarem um à sua direita e outro à sua esquerda, caso Jesus estivesse no trono de Israel, mas não numa cruz romana. E também já foi dito que as sociedades costumam crucificar pelo menos dois tipos de pessoas: aquelas que são muito ruins e aquelas também que são muito boas. As muito ruins a gente crucifica porque elas nos dão medo, então é melhor que as crucifique. Mas as muito boas, elas incomodam. Elas muitas vezes têm uma vida que testemunha contra as nossas incoerências, inconsistências, fraquezas, provoca, suscitam inveja. Portanto, as crucifique também. Mas o que realmente me chama a atenção é que esse ladrão que se achega a Jesus arrependido, ele era apenas um. Não se tratava de uma multidão, não se tratava de alguém conhecido de Jesus, nem sequer de alguém merecedor. Ele mesmo admite: nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas é exatamente a esse um desconhecido e imerecedor que Jesus se vira e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E convenhamos, que diferença faria mais um malfeitor no inferno? Isso não era absolutamente, estatisticamente relevante. Não faria aos olhos humanos diferença. Porém, para Jesus, apenas um, faz diferença. Apenas um importa. Quais seriam as implicações desta verdade para a nossa vida? A primeira é que, para Deus, a tua vida tem valor. Não é porque você não se ame, talvez como deveria se amar, que Deus não te ama. Não é porque você não enxerga valor na tua vida que Deus olha da mesma forma. Também não é porque você meça a importância da sua vida com réguas que te foram dadas de sucesso e fracasso, que Deus use as mesmas medidas. O valor da tua vida está num fato. O fato de Jesus ter entregue a vida dele como resgate pela tua. Como diz Romanos, capítulo de número 5, nisto Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus mesmo certa vez disse àqueles que o ouviram, você sabe que aqueles que o ouviam geralmente eram os mais desafortunados da sociedade do seu tempo, em tudo, em bens materiais, em bens culturais, inclusive em bens religiosos. Alguns os chamavam de essa plebe que nada sabe a respeito da lei, mas é essa plebe aos olhos dos homens que Jesus se voltou e disse assim: olha, não se vendem 5 passarinhos por 2 moedinhas, e Deus de nenhum deles se esquece, mas se lembra?
ora, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Por isso, talvez hoje seja o dia propício para você fazer essa mesma oração do malfeitor arrependido. Jesus, lembra-te de mim. E saiba, Jesus ainda hoje se lembrará de você para bem. A segunda implicação é que para Deus, para o Senhor, não apenas a minha vida e a tua vida tem valor, mas a vida do outro tem valor, do terceiro. Num tempo de Covid-19, a gente costuma ouvir muitas coisas do tipo, olha, os que estão no grupo de risco são os idosos e aquelas pessoas que já tinham alguma doença pré-existente, e o número de possíveis mortes até que será pequeno se comparado com isso ou aquilo, ok? Porém, e se entre esses que estão no grupo de risco e que sofrerão a morte, que são considerados um número pequeno, estiver a minha mãe ou a tua mãe, o meu pai ou o teu pai, um dos nossos filhos, você sabe que quando os números não têm nome, eles são para nós apenas estatística. Porém, quando os números começam a ganhar nomes, e nomes de gente conhecida e querida por nós, ou mesmo o nosso nome, então a percepção muda. Interessante é notar que esse criminoso arrependido, ele era um desconhecido para Jesus. Lucas, ele afirma no versículo de número 49, que os conhecidos de Jesus estavam ao longe. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia viam tudo isso de longe. E é a esse desconhecido que Jesus se vira e não diz assim, mas quem é você? De onde que eu te conheço? Não. Ele se vira para esse anônimo aos seus olhos e diz, certamente, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus sabia que o valor de um ser humano não está em qualquer outra condição, senão na de que ele carrega em si, seja quem for, ele carrega em si a imagem e semelhança de Deus. O pecado corrompeu, mas não destruiu a imagem e semelhança de Deus no homem, de forma que todo e qualquer ser humano, ainda que seja apenas um, carrega em si valor intrínseco, uma dignidade perene, porque carrega em si a imagem e semelhança do Criador. E essa verdade, ela pode mudar muita coisa. Ela pode mudar, por exemplo, a forma como a gente olha para as pessoas, como a gente olha para uma criança, como a gente olha para um idoso, como a gente olha para um estrangeiro, como a gente olha para qualquer pessoa em que a gente é tentado a olhar de cima para baixo. Pode mudar a forma como a gente se trata. Você sabe que é possível valorizar ou desvalorizar alguém, até mesmo agredir, por meio da forma como a gente olha, ou simplesmente não olha, vira o rosto. É possível por meio daquilo que a gente fala ou não fala. Fulano não fala comigo. É possível valorizar ou desvalorizar alguém, a depender da forma como a gente aborda ou evita essa pessoa, muda de caminho. E essa verdade pode mudar, inclusive, a forma como a gente vive em sociedade. Li uma vez que um ateu acadêmico estava em um país não cristão, em meio a um trânsito, quando começa a tocar a sirene de uma ambulância pedindo passagem, e ele fica admirado como os motoristas não se importavam em dar passagem para aquela ambulância. Ele pensa, puxa, mas no meu país os motoristas logo dão passagem porque se trata de uma vida que está em risco, e ele logo conclui, isso deve se dar devido às raízes cristãs que dizem que cada pessoa tem valor por carregar a imagem e semelhança de Deus. E esse foi o ponto que o levou à conversão. É como o Tiago disse, com a mesma boca nós bendizemos e louvamos a Deus e amaldiçoamos os homens que são a imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Ouvia essa semana, em uma reunião, um pastor testemunhando que quando era pastor de determinada igreja, uma irmã pintava um painel onde retratava os anjos anunciando a vinda de Jesus, e na base do painel havia assim
uma sombra. E quando ela se descuidou, a sua criança, um menino pequeno, pegou um pincel com tinta branca e fez uma mancha naquela sombra. E ela então pega aquele pincel e daquela mancha, para que o quadro não fosse perdido, desenha uma ovelha. E o testemunho é que as pessoas que viam o quadro no dia do culto se sensibilizavam, pois diziam: olha, Jesus veio para salvar a sua ovelhinha. E a verdade, quem é essa ovelhinha? É esse ladrão arrependido, mas é também você, sou eu também. É todo aquele que, com fé, um dia olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e ouviu ou ainda ouvirá dele. Ainda hoje, certamente, em verdade te digo, que estarás comigo no paraíso. Por isso, hoje celebramos a Páscoa, a morte e ressurreição do nosso bom pastor, aquele que por meio da sua obra na cruz nos resgatou, nos conduziu das trevas para a luz, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus e da morte para a vida. Que assim seja, como ele mesmo diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que assim seja e que o nosso bom pastor nos abençoe a todos e a cada um no seu nome mesmo. Amém. Jesus chamou-me para ser filho seu, mas simplesmente recusei. E quando me insistiu com tanto amor, um outro dia repliquei. O mau caminho foi que escolhi, em nada Deus me perturbou. ofereceu sua vida para mim. Na cruz minha alma comprou, na cruz comprou. Perdoado, fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no coração, deu-me eterna salvação. Estou perdoado pelo amor. Muito bem, irmãos, vamos agora celebrar também a ceia do Senhor. Você sabe que quando a gente se reúne no templo para celebrarmos a ceia, eu sempre te lembro que a ceia é um memorial
e que é um memorial que aponta para coisas passadas, coisas do presente e do futuro. Do passado, porque nos relembra a morte de Jesus em nosso favor, mas também do presente, porque nos relembra que ele ressuscitou, está vivo e presente em espírito entre nós e em nós, mas nos lembra e aponta também para um evento futuro, quando vamos estar sentados com ele à sua mesa. Ele disse que não tomaria de novo o suco da vide até que estivéssemos lá com ele. É a sua promessa. Mas hoje em especial eu quero te chamar a atenção para um outro aspecto da ceia, que é a comunhão. Como diz aqui Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do 16, acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão. Veja, há somente um pão. E nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Ou seja, quando nós nos assentamos à mesa de Jesus, quando nós nos reunimos para, como igreja, em nome dele, celebrarmos a ceia em sua memória, nós estamos expressando também comunhão. Comunhão com Deus, a partir dele, Cristo, mas também comunhão com aqueles que também são de Cristo, por meio deste próprio Cristo que nos uniu. Ou seja, por mais diferente que sejamos, quando nós sentamos nessa mesa, porque o pão nos é comum, o suco de uva, o vinho nos é comum, nos lembramos que nele fomos feitos apenas um corpo, apenas uma família, apenas um povo, povo de Deus. Por isso que, se a partir dessa ceia, em regime de exceção, por isso feita online, cada um na sua casa, embora todos juntos, celebrando no mesmo momento, no mesmo espírito e em comunhão, se a partir de hoje pensarmos assim que cada um pode livremente, independentemente dos demais irmãos em Cristo, celebrar a sua ceia particular em casa, apenas com a sua família ou com aqueles amigos mais chegados, uma vez que é possível celebrarmos juntos como corpo de Cristo representado pela igreja local, isso seria uma contradição, um contrassenso ao próprio espírito da ceia do Senhor, que, como já afirmado aqui, é a expressão de comunhão não apenas com Deus por meio de Cristo, mas também de comunhão com todo o povo de Cristo, representado pela igreja reunida no seu nome. Por meio de Cristo, nós fomos feitos um só povo, uma só família e um só corpo. Corpo de Jesus, família e povo de Deus. Bom, dito isso, vamos celebrar então a ceia do Senhor. Você que já foi batizado, já confessou publicamente a sua fé, e a isso se seguiu o batismo, você está convidado e convocado a participar. Você sabe que o pão representa o corpo de Jesus, que foi moído, entregue em nosso favor. Se você está celebrando a ceia com alguém, eu te convido então agora a pegar o pão e servir a esse irmão em Cristo que também já confessou publicamente a sua fé nele e a confirmou por meio do batismo. Vamos orar com a nossa irmã Tatiana. Santo Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento, por esse privilégio, Deus, que temos de comemorar, Pai, a ceia, de comemorar a Tua morte, a Tua ressurreição, em especial nesse dia. Nós te agradecemos de coração, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício naquela cruz, por todas as verdades que nós já temos aprendido. E nós te louvamos, ó Deus, pela comunhão que podemos ter contigo, a comunhão com os irmãos, começar dos mais próximos em casa e também dos nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor abençoe este momento, perdoando os nossos pecados, e nós reconhecemos e agradecemos o Teu sacrifício.
No teu nome mesmo, Jesus, que oramos. Amém. Amém. Vamos comer todos? O segundo elemento é o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz como pagamento pelos nossos pecados, nosso resgate. Mais uma vez, se você está acompanhado, você agora serve esse irmão em Cristo, senão você mesmo se sirva. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor nos resgatou. O Senhor pagou o preço do nosso pecado, que era a morte, pois o salário do pecado é a morte, e nos concedeu vida eterna. O Senhor morreu a nossa morte, a fim de que agora vivamos a tua vida. Que o Senhor viva, então, por meio de nós, e que a nossa vida agora seja para a glória do Senhor e no teu nome. Amém. Vamos beber todos. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos encerrando agora então o nosso culto. Minha oração é que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus, longe do mal e andando com Ele, servindo a Ele para a glória dele. Deus te abençoe, uma semana de paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vão contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus